Olá, olá, meus amores, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vinda, Renata Tom, terapeuta sistêmica familiar. Estou voltando com uma maratona novas aqui de conteúdos e se você ainda não me conhece, se você ainda não passou por aqui, chegue para cá, permaneça aqui no perfil, porque vai ter muitos conteúdos novos a serem tratados aqui, a serem expostos, né? E hoje eu começo dizendo aqui nessa nova leva de conteúdos, falando um pouquinho sobre o que? Sabedoria. Porque o amor não foi feito para ser compreendido, mas sim para ser aceito. E a palavra de Provérbios 8 nos diz o seguinte: a excelência da sabedoria. Não clama porventura a sabedoria. Aceitai o meu ensino e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo o que deseja, nada se pode comprar como ela. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo o que me amam, os que me procuram me acham. Né? É aquele velho ditado que a gente sempre ouve: se tiver que escolher entre comprar sabedoria ou comprar, né, algo para si, escolha, pois, comprar a sabedoria. E como que a gente compra a sabedoria, Renata? Porque nós sabemos que a sabedoria é um dom, né? É um dom de Deus e ele vem, né? Ele vem de graça, ele é enviado a nós de graça. Sim, a gente compra sabedoria através disso aqui, a gente alimenta a sabedoria através disso aqui, né? Através de cursos, através de ensinamentos, né? De pessoas que sabem um pouquinho mais e ali a gente vai alimentando, né? Dessas fontes e assim nós vamos o quê? Absorvendo, gerando entendimento, porque sabedoria, ela vem de graça, né? Basta eu entrar aqui na internet e a gama, né, de ensinamentos está aí exposto. Mas se ela não descer para o coração, se ela não gerar entendimento, vai ser mais um tempo que eu gastei ali sem absorver e sem gerar esse entendimento. E hoje no devocional, culminou que exatamente estava falando um pouquinho sobre isso, de não alimente as provocações. É muito comum, né, a gente ouvir aí o tal ditado: se ele lhe ferir uma face, dê a outra face. Ou controvérsias: eu jamais vou levar desaforos para casa, se bateu, vai levar. Então, não alimentem os provocadores. Nas mídias mesmo, por exemplo, a gente vê muito, né, dos autodesenvolvedores aí de desenvolvimento. O que eles fazem? Eles jogam as iscas e ainda coloca a perguntinha lá embaixo assim, né? Qual a sua opinião? E ali, gente, infelizmente, muita gente cai nisso aqui, ó, de expor as suas opiniões e são julgados, são criticados, porque existem pessoas que não conseguem, né, aceitar e ficam ali alimentando as provocações. E aí vira um bafafá, vira um bate-boca, né? Então por aí a gente já olha o quê? Para o nível de consciência. Aqui, além da sabedoria, entra o nível de consciência dessas pessoas. E é muito comum a gente ver isso hoje, né? Os julgamentos e as críticas, que acabam gerando contendas, porque alimentam os provocadores. E qual que é a orientação, né, que a palavra nos dá para não alimentar, né, essas provocações e como sair? Porque se eu vi aquilo ali, aquilo me queimou aqui, eu quero ir lá e dar a minha resposta, né? Então, como agir perante essas situações? Em Provérbios 26, de 4 a 12, ele nos diz o seguinte, eu vou deixar aqui só em resumo: orem, né? Então, a sabedoria, Senhor, direção. Como eu vou proceder perante isso? Né? Eu vi algo, eu tenho a minha opinião formada sobre o assunto, como eu vou expor essa opinião? Ore antes e peçam direção, discernimento. Suas conversas
para que suas conversas sejam amistosas e agradáveis. Por quê? Há dois aspectos aqui e duas versões das quais geralmente a gente, né, é levado a reagir perante uma situação dessa. Primeiro, eu me arrogo, né? Eu não quero olhar para isso. Aquela pessoa é arrogante, só que aí quando eu não olho, eu que me coloco arrogante, porque eu me coloco superior a ela. E aqui entra um agravante que a gente esquece. Bem ou mal, certo ou errado, a pessoa também é portadora da imagem de Deus, né? Então, como que eu vou agir? Se eu não for capaz de agir em amor, né? E revidar a altura, e querer revidar a altura, e não souber tratar a pessoa, né? Em amor, por isso que o amor não foi feito para ser compreendido, mas para ser aceito, porque é esse amor, né? Da imagem e semelhança de todos somos feitos à imagem e semelhança. Então, se eu não for capaz de lhe tratar com amor, aqui tem uma outra solução, que aí eu venho para humildade, porque tratar com amor é a humildade. Muitas das vezes eu vou precisar usar o quê? A lei do silêncio, né? Então, às vezes, silenciar, dar um tempo, refrescar a cabeça, depois uma oportunidade, se surgir, então, sim, amigavelmente, amorosamente, expor ali a situação, para que todos fiquem em paz, né? Eu dei essa prévia introdução, porque eu quero tratar aqui 3 níveis de sabedoria. A sabedoria vale mais do que ouro, né? E se tiver que escolher, então, comprar algo ou a sabedoria, como eu falei no início, escolha então comprar a sabedoria. A sabedoria é algo mais importante a ser adquirido na vida. Sabedoria vem de Deus e é um dom da graça, né? Nós sabemos que, dadas as circunstâncias das formas que nós agimos, nós não merecemos receber, né, essa graça, mas ela vem de graça. Mas ela precisa, então, gerar esse entendimento, né? Se ela não gerar entendimento, vai ser somente mais um conhecimento adquirido. Sabedoria é, portanto, conhecimento aplicado. E por que eu estou fazendo essa introdução? Porque nos últimos anos aí, corridos da minha vida, eu mergulhei nesse processo de busca, né? De busca dessa sabedoria. Buscar sabedoria através de um mergulho de conhecimento, de autoconhecimento, e me deparei com as leis do amor. Leis do amor, sim. E aqui, o que surgiu, né, dentro dessa busca? Surgiu algo muito importante, né? Principalmente um mover, um tomar de consciência dentro da minha própria trajetória de vida por algumas questões que eu precisava resolver, né? A nível de alma, a nível de emoções. E então eu fui juntando, né, essas pecinhas, né, desse conhecimento ali, fui aplicando, e nisso surgiu uma ferramenta, né? Surgiu um método, que é o quê? O Voltando ao Lar. Eu não sei se vocês já têm visto aqui, né, todas as minhas postagens, eu sempre coloco uma chamadazinha ali, venha para o Voltando ao Lar. O que é esse Voltando ao Lar? No final eu vou explicar o que é esse Voltando ao Lar, porque antes eu quero falar um pouquinho sobre 3 níveis de sabedoria, né? E o primeiro nível de sabedoria é aquele nível onde a pessoa absorve as informações, absorve o conhecimento, né? Conhecimento aqui, por exemplo, quando eu me deparei com as leis do amor, para mim foi um novo conhecimento. Eu não conhecia nada sobre o que é, sobre a dinâmica, né, do que são essas leis, de como que essas leis funcionam. Então, sim, eu fui aprendendo, eu fui tomando conhecimento sobre essas leis. Mas cuidado, informação por informação é mais do que somente uma teoria. Por quê? Não te move para uma vida abundante e próspera. Não basta somente saber, né? As leis, quando a gente olha, né, para as leis, elas são muito simples de entender, né? Porque são 3 leis e elas são muito simples de entender, mas são difíceis de aplicar. Por exemplo,
todo mundo tem conhecimento de que refrigerante em excesso é prejudicial à saúde, né? A quantidade, a proporção de açúcar que contém ali em uma dose de refrigerante, a gente sabe que é prejudicial, tanto para adulto, principalmente para criança, piorou, né? Mas o que? A gente já começa a lidar e acha bonitinho, né? Colocar ali na boquinha da criança e ele assusta, faz aquela carinha assim, porque o gás, né? O gás ali agita na boquinha dele. Então a gente já começa ali a introduzir desde muito novinho, coloca na mamadeira, né? João Lucas ficou até os 2 anos sem colocar refrigerante na boca, 2, 3 anos. Sem, graças a Deus, a primeira vez que ele tentou colocar, ele assustou ali com gás, não quis e eu agradeci, falei, glórias a Deus. Só que hoje é uma dificuldade imensa, porque a vovó compra ali as Junin, né, e estoca, e ele já sabe onde fica o estoque, então se deixar, vai 1, vai 2 por dia, então a gente tem que puxar as rédeas, segurar, não faz bem, não faz bem. Tomar um final de semana, um dia que a gente sai, né, para comer uma pizza, fazer um lanche, né, almoçar fora, é uma coisa, gente, mas todo dia não é saudável. A gente tem conhecimento disso, a gente tem consciência disso, mas, no entanto, não fazemos. Outro exemplo, água. Todo mundo sabe que, por necessidade, né, o físico, o nosso corpo físico, precisa o quê? Pelo menos de 2 litros de água, tá aqui, ó. Eu mesmo sou uma negação, gente. Tô aí num desafio para bater aí essa meta dos 2 litros de água, né? E a criança, os pais são espelho, né? Então eu canso de olhar para o João Lucas muitas das vezes e olho para ele, filho, olha a cor do seu xixi. Filho, olha a sua boquinha toda trincada, chega a ficar trincada, de ressecada, né? Tá faltando água nessa maquininha. Se não colocar água para lubrificar essa maquininha aí, os sinais vêm para o externo. Então, sintomas são o quê? Simplesmente um sinal. Ei, atente-se para isso. O que está faltando, né? Nesse caso aqui, estaria faltando a água. E aqui, então, vamos adentrar ao segundo nível de sabedoria. Então, esse segundo nível de sabedoria, chegamos, então, na compreensão. Tá, eu entendi, eu preciso tomar 2 litros de água, mas aí eu vou tomar tudo de uma vez? Não vai funcionar, né? Então, é um passo de cada vez. Porque muitas das vezes a gente quer o imediatismo. Eu compreendi, o meu organismo necessita de 2 litros. Eu pego 2 litros, não, eu vou passar mal, né? Não vai funcionar. Então, eu tenho aí 12 horas, digamos, ao dia, porque à noite, né, a gente vai descansar, então eu não preciso me preocupar em acordar na madrugada para ir lá tomar água, mas as 12 horas que eu tenho aí no rolar do dia, eu preciso fracionar isso aí para bater essa meta. A sabedoria gera compreensão sobre o lugar que ocupo na vida. Por exemplo, dentro de todos esses estudos, né, então eu aprendi, olhando para as leis do amor, o que são as leis do amor? São regidas através de 3 leis. E eu compreendi que eu estava fora do meu lugar. E quando a gente está fora, né, fora do nosso lugar, a vida se torna exaustiva, a vida se torna pesada, a vida se torna um turbilhão, né? Um turbilhão, um ciclo de repetições, porque você acorda já naquele ciclo e ali você vai com pesos, muitos fardos, né? Muitas das vezes, porque não estando no nosso lugar, é muito natural que a gente carregue pesos dos outros, pesos extras, e por isso a vida se torna pesada. E nesse mergulho, né, descobrindo aqui que eu estava fora do meu lugar. E qual é esse lugar, Renata? Você tem falado tanto sobre lugar, né? Ontem mesmo na live a gente falou, eu e a Roseli, onde a gente esteve falando sobre a vontade, né? O desejo e a inclinação da Trindade, né? A vontade de Deus, de Cristo, o desejo ardente do Pai e a inclinação do Espírito Santo. É o quê? Uma família, um corpo e uma morada, né? Então, corpo, a tricotomia do ser, alma, espírito e corpo, né? Nós precisamos, eu comecei aqui falando sobre a questão da hidratação. O físico, ele tem as outras esferas, o físico é só a materialização da alma e do espírito, então está tudo interligado. Se eu não me atento a olhar para essas questões, né? Começando aqui com o básico, me alimentando da palavra para
sustentar, né, e gerar entendimento no meu espírito de plena conexão, de plena intimidade com Deus, né? O devocional, quando eu estou no meu devocional, Deus vem ali e fala, porque Deus, ele tem todos os sentidos e ele se comunica conosco. Ele se comunica, né, falando, às vezes em silêncio, né? E a gente fica aí afoita, afobada. Deus, você está demorando a responder, por que o Senhor não está a me responder? Eu estou preparada para ouvir a voz dele? Para ouvir o que ele quer me dizer? Porque muitas das vezes ele vem e fala, mas eu, né, na minha arrogância, não vou aceitar o que Deus quer me falar. Eu não vou entender, né? Deus fala em silêncio também, porque até quando ele está em silêncio, ele está trabalhando o quê? Em nós, nos moldando internamente. Porque muitas das vezes a gente vai para esse lugar de apavoramento, querendo imediatismo no agir de Deus, na voz de Deus, né? Eu peço e eu quero que ele me responda. Não funciona assim. Não funciona, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós funcionamos no tempo do relógio. Deus funciona no tempo do Kairos, né? Então, gerar compreensão. E nessas buscas, aprendendo um pouquinho sobre essas leis, a primeira lei, né, bem resumidamente eu quero trazer aqui agora. A primeira lei é a lei do pertencimento. Ela diz que todos possuem o direito de pertencer dentro do sistema, porque sistema, todos nós estamos interligados, recebendo e transmitindo influência. A segunda lei é a lei da hierarquia. Todos, então, possuem o quê? O lugar. Então, voltamos aqui ao lugar. E que lugar é esse, Renata? Qual é esse lugar que você tanto fala? Começamos pelo primeiro lugar, que é o lugar de filha. Se eu estou fora do meu lugar de filha, aí todas os outros lugares também vão estar disfuncionais. E aí entra o quê? Conflitos, dificuldades relacionais, dificuldades financeiras, dificuldades em saúde, dificuldades profissional. É uma cadeia, né? Tudo entra numa cadeia. A terceira lei seria a lei do equilíbrio. No Voltando ao Lar, a gente aborda isso, sim, esmiuçadamente para que você entenda. Aqui eu só estou dando uma pincelada. A terceira lei é a lei do equilíbrio, quando estamos fora do nosso lugar de esposa, né? Ou de esposo, espaços não ficam vazios. Se eu deixo esse lugar, né, de esposa vazio, eu estou deixando brechas para que terceiros entrem, né? E terceiros aqui, entre aspas, seriam os amantes, as amantes. Porém, aqui eu preciso te ressaltar e te alertar. Compreender sobre essas leis, né? É muito fácil. Só nessa explanada aqui você já entendeu. Todos têm o direito de pertencer, todos têm um lugar. E para que a vida funcione, ela precisa estar em equilíbrio. Esse equilíbrio, né, ele é dentro das relações conjugais. E ele se perfaz o quê? Através do dar e receber, né? Dentro da relação conjugal. Ressalva que não aplica-se essa lei do equilíbrio a pais para com filhos, porque dos pais nós recebemos a vida e a vida nós não temos como pagar. Então eu recebo essa vida e transmito, né? As leis são muito fáceis de entender, porém difíceis de serem aplicadas. E aqui, então, é só mais um passo de informação. E então, Renata, qual é o nível, né, de sabedoria que eu preciso alcançar, então, para gerar essa mudança na minha vida? Aqui entramos, então, ao terceiro nível de sabedoria. E em Salmos 11, 10, ele nos diz o seguinte: sabedoria é igual a temor do Senhor. Temor ao Senhor. Ou seja, sabedoria é entendimento, é o saber, é o conhecimento aplicado, né? Se eu adquirir essa sabedoria, ela não gerou esse conhecimento, ela não gerou esse entendimento e esse saber, né? Do que eu preciso fazer e pô-la em prática, né? Aplicá-la, ela não vai surtir efeito, porque conhecimento ele não possui força de ação para mudança. Eu tenho conhecimento que fumar é prejudicial à saúde. No entanto, nós vemos aí, né, o cigarro na boca de muitas pessoas, né? Então, só o conhecimento não é o suficiente para gerar mudança, para
fazer com que essa pessoa consiga ali largar esse vício. E o cigarro, assim, é o básico, né? Porque nós sabemos as outras implicações que tem aí dos vícios. Sabedoria é conhecimento aplicado. E qual é o maior modelo, então, de sabedoria ao qual nós devemos seguir? Temer ao Senhor é ter profundo respeito e honra, fazendo o que Ele pede e seguindo, então, a sua vontade. Quem é esse modelo que nos ensina, né? E colocou essa sabedoria em prática em todas essas 3 leis? Porque Jesus, sim, Ele caminhou por essas leis, né? Tudo isso está na Bíblia. Bertin Helly, observando, né, a vida, simplesmente catalogou e nomeou, mas tudo isso está dentro da Bíblia. Jesus é a fonte da sabedoria, e ter entendimento é se afastar do mal. Se afastar do mal é se afastar de tudo aquilo que não agrada ao Senhor, com os seus atos, ações, palavras, né, pensamentos, comportamentos, né? Ontem eu falei na live que a gente não pensa em silêncio. E os nossos pensamentos, eles têm gerado o quê? Aproximação com o meu propósito ou afastamento do meu propósito? Porque todos nós que aqui estamos viemos por um único propósito. Você sabe qual é o seu propósito? Né? Porque o nosso maior propósito e único propósito universal é o quê? Revelar ao Pai. Né? E se eu não estou nesse lugar de filho, certamente de filha, eu não estarei sendo usada como um propósito para revelar o Pai. Porque a palavra ainda não nos chegou à boca e Deus já as ouviu, né? Porque Ele sabe, Ele ouve, Ele percebe, ainda enquanto pensamentos. E Ele já sabe, antes mesmo dela sair, o som da nossa voz. Palavras têm poder, né? Para edificar ou para maldizer. E temer o Senhor em sabedoria é ter a capacidade de amar a repreensão para alcançar a disciplina, a honra, a longanimidade, a longevidade e a blindade que nos promove prosperidade de bênçãos, né? A língua é o leme que conduz a vida. Aquele que a bem utiliza, né, comerá de seus frutos. Por isso que eu comecei lá no início hoje falando sobre repreender, né? Eu tenho conseguido repreender as provocações, né? A pessoa profere ali uma palavra contra mim, eu já vou logo atacando, contra-atacando. Por quê? Maturidade é quando a crítica não me desestabiliza e nem os elogios me promovem. Se eu estou esperando só elogios, né? Então eu estou esperando o quê? Aprovação. A repreensão é uma advertência feita pelo superior hierárquico em relação, né, a um ato falho praticado pelo seu subordinado. Aqui nós temos um exemplo assim, claro, de uma criança quando ela faz um ato falho, quando ela desobedece, que ela está ali naquela fase ainda de moldagem, né, de formação do caráter. E eu sempre falo para João Lucas, meu filho, independente do que você fizer, né, papai e mamãe nunca deixarão de te amar. O nosso amor não muda por você, independente do que você fizer. Mas os seus atos falhos terão consequências. Haverão repreensões, né? Você será repreendido, você será disciplinado. E certamente haverá consequências sobre os seus atos falhos. Mas o nosso amor não muda. Por quê? É já colocar para a criança que o valor dela está em ser quem ela é e não no que ela faz. Porque se eu coloco, né, a condição, eu só te amo se você for bonzinho, então eu estou gerando nessa criança o quê? Necessidade de aprovação. Então não. Nós o amamos por quem você é. Você é o nosso filho, você é a nossa herança. Nós também estamos aprendendo a te moldar, porque filhos são flechas. Nós somos arqueiros, estamos aprendendo a cada dia, diante de cada situação, com orientação, como que eu devo prosseguir perante isso aqui. Porque às vezes vem algumas situações que, Senhor, e agora? O que eu faço? Né? Qual é a maior sabedoria que devemos aplicar em nossas vidas? A sabedoria de ser filho, de ser filha, né?
quando eu tenho essa identidade de filha, de filho, e conheço o meu valor em quem eu sou, em quem eu vim para ser, então eu começo a aplicar essa sabedoria de filho. E Jesus é o nosso maior exemplo de motivação e ativação, né, para pormos essa sabedoria em prática. Por quê? Ele é o verbo, né? Ele é a própria sabedoria, né? O verbo aqui quer dizer o quê? Ação. Ele é quem nos motiva, ele é quem nos ensina, ele é quem nos instrui, quem nos conduz, né, pelo caminho, não há outro caminho. E Jesus é o maior exemplo, então, de inclusão, de ordem e equilíbrio na vida, ao qual nós devemos seguir. E aqui, assim, bem resumidamente, eu quero trazer Jesus caminhando, né, na lei do pertencimento. Ele foi inclusivo com tudo e com todos. Ele não excluiu ninguém, né? Nem o ladrão, nem a prostituta, nem aquele que errou, que pecou, né? Ele não excluiu, e nem tampouco as crianças, né? Até mesmo ali naquele momento em que os discípulos achavam que as crianças estavam incomodando, o que ele fez? Deixem vir a minhas criancinhas, elas estão aprendendo, né? Elas são esponjas, deixem vir a minhas criancinhas. Jesus também caminhou na lei da ordem e hierarquia, porque ele sabia qual era o teu lugar, ele sabia qual era o teu lugar de filho. E um exemplo claro disso aqui a gente vê quando ele chegou ali no Rio Jordão para ser batizado, porque João Batista até então era quem exercia essa função de batizar, né? Então quando ele ali chegou, João viu e passou para ele, né, fazer ali aquele ritual do batismo. E Jesus disse o quê? Dando-lhe honra. Não, você está há mais tempo nesse lugar exercendo essa função, então você me batizará e depois eu prosseguirei com essa função. E todos que ali estavam puderam então o quê? Contemplar o lugar de Jesus, esse lugar que ele ocupava, né, de filho. Por quê? Nesse momento então desce uma pomba como uma representação, né, do Espírito, dizendo: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, né? O Espírito do Pai desceu e disse: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus também andava em equilíbrio. Ele ajudou e ensinou, né, através de parábolas, através de ensinamentos, através de aconselhamentos, e ele curou muitas pessoas, ele multiplicou os alimentos e tratou ali, né, alimentou multidões, e ele deu tudo o que podia e o que tinha para dar. Mas ele também recebeu consolo quando Lázaro morreu, porque era o seu melhor amigo. Jesus recebeu a lavagem dos pés, né, por uma mulher que secou os próprios pés de Jesus com seus próprios cabelos e perfumou ali, né, preparando ele já para aquele ritual do sacrifício com um perfume caríssimo. Essa mulher foi julgada ali por ter usado, né, o que ela tinha. Jesus recebeu muita empatia e compaixão, né, por aqueles que o acompanharam ali durante o percurso da crucificação, onde sofriam com ele sem poder fazer nada, né? Então estavam ali assistindo, se compadecendo daquele sofrimento, sem poder fazer nada. E aqui eu te apresento então o Voltando ao Lar, né? O que é o Voltando ao Lar, né? É um compilado de todo esse conhecimento adquirido que gerou o entendimento, né, dessa sabedoria aqui comprada, porque sim, eu fiz curso, estou capacitada como ministra da reconciliação, né, com 3 certificados. Tem um spoiler aqui já para dar o meu certificado, né, reconhecido pelo Inmetro. Está chegando por aí, né? Só um spoilerzinho, porque eu vou estar apresentando aqui para vocês. Então, assim, para mim tem sido muita honra, né, a aquisição dessa sabedoria que tem gerado esse entendimento, me proporcionando estar aqui criando esse método, criando esse processo. Eu falo que é um processo porque não existe mudança, né? Não existe metanoia
se não houver transformação de mentalidade. Então, é um processo, né? Gerar esse entendimento, adquirir essa sabedoria e gerar esse entendimento, gente, foram, neurônios queimados. Neurônios queimados. Então, assim, eu me sinto honrada, digna de honra pela capacitação que Deus tem, né, depositado em mim, de gerar esse entendimento em mim e de estar aqui trazendo isso para estar te auxiliando dentro desses princípios das leis do amor. Então, dentro desse método, dentro desse processo, tem muito bem detalhado o que são essas leis para que você possa, então, identificar se você de fato está, né, no seu lugar, qual lugar que você está ocupando perante o seu sistema original, né, que é o sistema pais, irmãos, avós, né, todo esse sistema de origem e o sistema, né, adquirido. Então, enquanto esposa, eu já passei aí por 1, 2, 3, 4 casamentos, o meu esposo também passou aí por vários casamentos. Então, como que fica essa dinâmica desse sistema, que aí passa a ser um sistema misto, né? Que lugar que essas pessoas que vieram antes estarão ocupando, né, nesse atual sistema ao qual eu estou hoje com o meu esposo? Tudo isso tem influência. E quando cada um não está ali no seu devido lugar, a gente vai estar recebendo influências da parte negativa, né? Então a vida muitas das vezes se torna disfuncional. Por quê? Exatamente aí por causa dessa disfunção dos lugares em qual você está ocupando. Aplicar essa sabedoria e entender que lá no Éden, Jesus, Deus e o Espírito Santo, porque a Trindade, né? A Trindade esteve presente ali na fundação, esteve presente ali na formação da humanidade, enquanto homem, enquanto mulher, e Ele nos deu uma palavra de ordem. Qual foi essa palavra de ordem? Vão, procriem e tenham domínio e poder sobre todas as coisas da terra, né? Então o céu está sobre a soberania, né? A morte e a vida estão sob a soberania de Deus, sob a soberania da Trindade. Nós conhecemos quem é o fio que nos conecta, né? Porque a partir do momento da queda, houve a expulsão desse paraíso. Então ali entrou o quê? Dor, entrou medo, entrou vergonha, entrou sofrimento. Porque saíram desse lugar de intimidade, né? A árvore do fruto do bem e do mal estava no centro, e Deus colocou ali nas cláusulas que não poderia ser comido. Mas o que representa essa árvore? Essa árvore representa a liberdade, né? De vocês permanecerem em mim ou longe de mim. Então, na escolha ali, né, de serem levados a comer desse fruto, porque entrou a dúvida: será que se eu comer eu vou mesmo morrer? Será que se eu comer vai acontecer isso mesmo? Né? Então a serpente ali sagazmente usou das vozes, e muitas das vezes a gente dá ouvido a outras vozes que não são as vozes do Senhor. Então a sabedoria que vem do alto, ela é única, ela é para gerar vida. Se eu estou dando ouvido a outras vozes, eu não estarei gerando vida, né? Então quem é que liga, quem é que conecta esse lugar, que nos retorna a esse lugar de filhos, né? Nós conhecemos o sacrifício, então que o sacrifício de Cristo não tenha sido em vão, né? Porque ainda há tempo. Ontem a gente estava falando sobre, eu não vou me preocupar com a morte agora, porque eu não sei o que vai acontecer com a morte agora, né? Então deixa eu aproveitar a vida, como eu tenho aproveitado a minha vida. É para a gente repensar, né, o que nós estamos fazendo hoje. Porque a salvação, ela vem pela graça, né? Não está naquilo que eu faço. Não está naquilo que eu faço. E é porque Deus nos amou primeiro, porque Ele sabe quem nós somos, né? Então é que nós possamos aí estar alcançando. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então esse lugar de reino,
esse lugar de domínio, esse lugar de governo, Ele nos deu para estar exercendo aqui na terra. Sim, Cristo já pagou todos os meus pecados, Cristo já me deu a salvação, eu aceitei Cristo, né? Ele é vivo em minha vida, eu sigo, né? Mas se eu não me alimentar e se eu não olhar para as minhas questões que eu preciso resolver, para que essa, né, conexão aqui vertical e horizontal estejam bem estabelecidas, eu não alcanço essa conexão com o Pai Celeste. E esses movimentos, né, de tomada de consciência sobre essas leis são movimentos o quê? De alma, né? Todo esse trabalho desenvolvido aqui dentro do Voltando ao Lar é para te levar de encontro a essas raízes ali de feridas emocionais que ficaram ali na infância, né? Uma criança ferida. E toda a abordagem e o conteúdo, ele vai te mover o quê? Para gerar consciência, né? A própria constelação, ela é o quê? Um movimento ao qual nós estaremos, de fato, olhando qual a posição que você está ali ocupando dentro do seu sistema familiar e dentro do que se apresentar, né? Dentro do que aparecer ali nesse movimento, nessa ferramenta, né? Então, o que? Vai aparecer um apontamento. Olha, você está fora do lugar de esposa, você está fora do lugar de filha, você está fora do lugar de mãe. Então, essa tomada de consciência gera o quê? Entendimento. Tá, eu entendi que eu estou fora, e agora, o que eu preciso fazer, né? É um mover de alma, é uma tomada de consciência. A alma é lenta, né? Por isso é um processo. É um processo em cada aula desse conteúdo, né, elaborado. Ele vai ter exercício, ele vai ter meditações, ele vai ter movimentos que te levem exatamente para essa tomada de consciência. A sua alma tem a grandeza de tomar a forma de Cristo, assim como Ele nos deixou a ordenança e o conselho: vão e façam discípulos, assim como eu fiz, né? Cristãos. Cristão é o quê? Pequenos cristos, e Ele nos deixou essa ordenança: vão e façam discípulos. Assim como diz o apóstolo Paulo, prossigamos então, né? Por isso eu estou aqui prosseguindo o quê? Para o alvo da sabedoria, da suprema vocação. Eu olho para Jesus e sigo os passos dele. E uma frase aqui para finalizar: o entendimento profundo vem do recolhimento e decorre dele. O entendimento profundo vem do recolhimento e decorre dele. Por isso eu comecei lá no início. Se você não puder tratar o outro com amor, use a lei do silêncio, porque é no silenciar que você vai conseguir então gerar entendimento para saber como lidar com as situações que você estiver enfrentando na vida. Tudo aquilo que eu resisto, eu excluo. E toda exclusão exige compensação, né? Aqui entram outras questões que eu vou estar trazendo aqui futuramente, que seriam os níveis de consciência, né? Então, trabalhar dentro desses níveis de consciência e entender o que eu estou resistindo, o que eu estou excluindo. Se fez sentido para você, deixa aqui algum comentário. Se ficou alguma dúvida, pode me perguntar também, né? Aqui eu te apresento Voltando ao Lar. Se você entendeu que aqui pode ser, né, um caminho aí para que você possa estar trilhando, né, um novo olhar dentro dessa tomada de consciência, pode me chamar, pode deixar o seu contato aqui embaixo, que eu terei um imenso prazer de passar mais detalhadamente como que funciona esse processo, e será uma honra para mim estar aí te conduzindo dentro desse processo. Beijo no coração, fique com Deus e até breve.